Olá pessoal, quero conversar com vocês sobre um problema muito sério que a gente encontra ali na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a questão do legalismo que se vê na guarda do sábado, que é frequentemente apresentada como uma condição, um requisito essencial para a salvação. Veja o que Ellen White escreveu, a profetisa do Adventismo. Ela disse: os que desejam a salvação devem provar sua lealdade a Deus, guardando seu santo sábado, o sinal do verdadeiro cristianismo. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 350. Ela também declarou que o sábado será a grande prova de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando a prova final for aplicada, disse ela, será feita a clara distinção entre os que servem a Deus e os que não o servem. O Grande Conflito, página 605. Além disso, a Ellen White escreveu que a marca da besta é o oposto, a observância do primeiro dia da semana. Patriarcas e Profetas, página 307. Essa perspectiva, no entanto, levanta uma questão teológica crucial. Pode a observância de um dia específico realmente determinar a nossa salvação? A Bíblia é clara ao afirmar que a salvação não é alcançada por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Efésios 2, versículos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, em suas cartas, combateu veementemente o legalismo, que é a tentativa de impor a observância da lei, incluindo o sábado, sobre os gentios convertidos. Sabe, a mensagem central do Evangelho é que Jesus Cristo cumpriu a lei e ofereceu-se como o sacrifício perfeito para o perdão dos nossos pecados. Ele nos chama a viver em liberdade, não presos a um sistema de regras e regulamentos, mas agora guiados pelo Espírito Santo. Paulo escreve aos Colossenses dizendo: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber ou por qualquer causa, como dias de festa ou lua nova ou sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Aqui ele deixa claro que a observância de dias específicos não é um requisito para a salvação, pois práticas como essas eram de fato sombras que apontam para Cristo. Cristo, Jesus, é a realidade. A verdadeira lealdade a Deus é demonstrada pela fé em Deus, através de Cristo, crendo em Cristo como único e suficiente Salvador, e o amor ao próximo, a Deus sobre todas as coisas, e não aderir aí a regras. Nesse estudo, vamos explorar uma interpretação adequada, como Jesus encarou a lei, como Paulo estabeleceu a graça, a supremacia da graça. Nosso objetivo aqui é destacar a supremacia da graça sobre o legalismo e reafirmar que a salvação é um dom gratuito de Deus, acessível a todos os que creem em Jesus Cristo. Que possamos, assim, viver na liberdade da graça, reconhecendo que a nossa salvação está firmada na obra redentora de Cristo e não na observância de dias específicos. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. O mandamento do sábado, ali, o quarto mandamento, lembra-te do sábado para o santificar, Êxodo 20, versículo 8, infelizmente, ao longo dos anos, ele foi sendo deturpado pelos judeus do passado, que distorceram ali o propósito, transformando em uma lista de regras opressivas usadas para julgar, condenar, oprimir as pessoas. Jesus foi até mesmo acusado de violar a lei do sábado. Você encontra isso em Mateus capítulo 12. No entanto, ele cumpriu a lei de Deus, não de acordo com a interpretação legalista, mas segundo o espírito da própria lei divina. No Sermão da Montanha, Jesus reinterpretou a lei mosaica, expondo a hipocrisia dos fariseus. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, bem-aventurados os limpos de coração.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Misericórdia quero e não sacrifícios. Jesus é o Senhor do sábado. Ele afirmou que era lícito fazer o bem, praticar o bem no sábado. E é importante observar que Jesus jamais ordenou que seus discípulos guardassem o sábado. Nem ele, nem seus apóstolos ensinaram que os cristãos estavam debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. O apóstolo Paulo, ele ensinou que nós não estamos mais obrigados a obedecer aos mandamentos relacionados à comida, à guarda de sábado, no sábado de dias de festa, como a gente viu lá em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Ele combateu o legalismo, que se instalava sob o pretexto, e sempre é assim, sob o pretexto da santidade. Ele disse: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Além disso, Jesus disse que as pessoas, os fariseus, os religiosos, atavam fardos pesados, difíceis de carregar. Você encontra isso lá em Mateus capítulo 23. Ele seguiu dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. A reforma protestante surgiu levantando a bandeira da salvação mediante a fé única e exclusivamente. Sola fide, só a fé. Essa é a pureza do Evangelho. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós abundantemente. Tito capítulo 3, versículo 5. Então, como disse Paulo, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Com Cristo, a velha ordem da lei foi eliminada e foi substituída pela nova ordem do Espírito. Não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas debaixo da lei do Espírito e da vida. Que em Cristo nos libertou dessa lei do pecado e da morte. O Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio, ele foi estabelecido exatamente para discutir se os cristãos de origem gentílica, de outros povos, tinham a obrigação de se sujeitarem à lei, de serem circuncidados, de serem proibidos de comer carne de porco, de terem a obrigação de guardarem o sábado e todos aqueles rituais e cerimoniais e leis judaicas. E é interessante quando você lê lá em Atos capítulo 15 que o resultado desse concílio foi que os cristãos não estavam debaixo da lei, da necessidade de observar o sábado. Nada disso foi imposto sobre os cristãos. Eles não precisavam se circuncidar e nem observar estritamente as ordenanças e as leis mosaicas. Resultado ali do primeiro concílio de Jerusalém. Olha o que Paulo escreveu. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Romanos 7, versículo 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6, 14. Cristo cancelou o escrito de dívida, encravando-o na cruz, Colossenses 2,14. Então, cuidado com o legalismo. Ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, Colossenses 2,8. Vivamos na liberdade da graça, lembrando que a observância do sábado foi uma sombra da realidade que agora encontramos em Jesus Cristo. Agora, o princípio de descansar um dia em 7, ele permanece válido, não sob o rigor legalista, mas para o bem do próprio ser humano.
e reconhecimento de nossa dependência de Deus. A cruz de Cristo, ela provocou muitas mudanças. O Antigo Testamento foi superado pelo Novo Testamento. A lei foi superada pelo Evangelho da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. O sacrifício de animais, ele foi superado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo de Israel foi superado pela igreja que abarca judeus e gentios. A parede de separação foi derrubada de ambos os povos. Deus fez uma nova humanidade. A circuncisão foi superada pelo batismo cristão. O sacerdócio levítico pelo sacerdócio supremo de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo sacerdócio universal de todos os crentes. Somos um reino de sacerdotes. Os 12 patriarcas, eles foram suplantados pelos 12 apóstolos de Cristo. A Jerusalém terrestre foi superada pela nova Jerusalém celestial. Uma fusão do céu e da terra, um novo céu, uma nova terra. O templo de Jerusalém foi superado pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos agora o templo do Deus vivo. Moisés foi superado pelo novo legislador, nosso Senhor Jesus Cristo, que, do alto de uma montanha, disse: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Estamos debaixo da lei de Cristo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E o sábado? O sábado foi superado pelo dia do Senhor. Porque Jesus Cristo decidiu ressuscitar no primeiro dia da semana. Essas mudanças refletem a transição de uma antiga aliança baseada na lei para uma nova aliança baseada na graça e na verdade que nós encontramos em Jesus Cristo. O domingo tornou-se o principal dia de adoração dos cristãos primitivos, porque Cristo ressuscitou naquele dia. Além disso, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, que também era o primeiro dia da semana. E os apóstolos começaram a se reunir especialmente nesse dia para adoração. Você vê isso em Atos capítulo 20, 1 Coríntios capítulo 16. No entanto, nós não devemos fazer do domingo um sábado judaico. Longe disso. Paulo advertiu contra a volta aos rudimentos da lei. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ele protestou isso em Gálatas capítulo 4, versículos de 9 a 11. Como cristãos, adoramos a Deus todos os dias, mas aproveitamos o domingo, primeiro dia da semana, para adorarmos a Deus juntos, preferencialmente. E também o princípio da lei. A ideia de descansar um dia em 7 é algo libertador, é algo benéfico. Então, o descanso semanal, ele continua importante, não como um fardo, mas como uma bênção para a humanidade, que de alguma maneira, nesse dia, declara a sua confiança e a sua dependência de Deus. Agora, jamais façamos do sábado um meio de salvação. Ninguém vai ser justificado diante de Deus através da observância da lei, mas é pela graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, para que ninguém se glorie. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados e a vida eterna. Paz seja com cada um de vocês, em Cristo Jesus.